Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico de mãos dadas com o cidadão. Olá a todos! Olá, Gabriel, sextou, né? De volta à bancada aqui, que não é mais bancada, mas eu sempre com o costume de chamar de bancada, aqui na presença do Norton também. E aí, Norton, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos colocar as notícias para circular. Diga a verdade e quem ficar contra ela, né? Que o povo cuide de quem ficar contra ela. Exato. O povo cuida de quem ficar contra ela. No Da Hora de hoje, você verá notícias sobre os apoios políticos neste segundo turno, os fatos da economia e muito mais. Gabriel Viana? E nesse 7 de outubro se comemora o Dia do Compositor Brasileiro, Dia Internacional de Conscientização da Neuralgia do Trigêmeo e o Dia Mundial do Trabalho Decente. Sobre a neuralgia do trigêmeo, ela é uma dor crônica que afeta o nervo trigêmeo do rosto. É uma doença rara que pode durar anos ou até mesmo a vida inteira. O problema é mais comum em mulheres com idade superior a 50 anos e os sintomas variam de dor facial leve a intensa. Já que hoje é o dia da conscientização, fica aqui o nosso alerta e, claro, para esclarecer suas dúvidas, procure um especialista. E indo agora para a política, mais governadores oficializam apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. Governadores de mais 5 estados oficializaram apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Os nomes se juntam a Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Romeu Zema, de Minas Gerais e Ronaldo Caiado, de Goiás. Os nomes são Gladson Camelli, do Acre, Wilson Lima, do Amazonas, Mauro Mendes, Mato Grosso, Marcos Rocha, de Rondônia e Antônio Denário, de Roraima. E, além dos gestores estaduais, o presidente também tem diversos nomes de força na política ao seu lado. Arthur Lira disse no último dia 6 que iriam para campo em busca de mais votos. E de acordo com Marcos Vinícius Bizarro, do PSDB de Minas Gerais, que é o prefeito de Coronel Fabriciano e presidente da Associação Mineira de Municípios, aproximadamente 600 prefeitos do estado aderiram ao chamado do governador Romeu Zema para endossar a campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Em Minas, Bolsonaro também conta com o apoio do senador Carlos Viana, do senador eleito Cleitinho Azevedo e do deputado federal eleito Nicolas Ferreira para fazer campanha, principalmente no interior do estado, especialmente na região norte, onde Lula liderou em votos no primeiro turno. Norton, e aí, o que é que você me diz desses apoios? Minas é um estado muito grande, o Gabriel falou agora 600 cidades, né? É 600 muita municípios, coisa. cidades 600 são municípios. São 834 municípios, né, mais ou menos, em Minas Gerais. Nessa faixa. Essa é uma larga maioria, né, vamos dizer assim, de apoios. Agora tem que ver se esses apoios municipais eles vão funcionar dentro da campanha federal. Mas você já percebe assim, nos estados, os 3 maiores estados, os 3 maiores colégios eleitorais, São Paulo... São 853 municípios. 853 municípios, É muita gente, quer dizer, 600 é mais do que... Né? É uma larga maioria, né? Assim, bem mais que a metade. Em termos de jogo de poder, ele está bem nutrido, né? Agora, aí o governador do Rio de Janeiro, com ele, o governador eleito, aí o governador de Minas Gerais com o Bolsonaro também, o governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia, que era do DEM, né? Historicamente também com ele, quer dizer, os 3 principais estados já fechados, aí o Lula vai levar vantagem na Bahia, né, que é o 4º colégio, e aí você tem lá já, se for fazer a lista, Goiás, Amazonas, o Pará fica com Lula, tem que fazer esse jogo todo, como é que ele vai ser, e como é que isso vai se reproduzir nessas eleições, nas eleições nos municípios, né? Em Minas ele teve mais votos que o Bolsonaro agora no primeiro turno. Você acha que com esse apoio do Zema,
Com isso que a gente acabou de falar, de mais de 600 prefeitos aí endossando esse apoio a ele, você acha que pode acontecer uma virada lá em Minas Gerais? Pode. Possível, né? Porque o Zema ficou naquela também, assim, meio que, eu não posso dizer que é, porque tinha aquele tabu de que o Bolsonaro ia tirar votos na eleição, né? Daí do primeiro turno ele tiraria votos, né? Agora, por exemplo, em Minas o Zema ganhou, o outro candidato Calil era direto Lula, essa coisa toda, né? Aí o senador também de Minas, qual é o nome dele? Todinho, Tiquinho, coisa Cleitinho. assim. Cleitinho ganhou. Aí o deputado federal mais votado de lá também que é ligado à base Nicolas do Bolsonaro, Ferreira, né? Quer dizer, eu acho que agora essa eleição é uma outra eleição. Essa eleição de segundo turno é outra eleição, ao contrário do que as pessoas imaginavam. Eu acho que o Lula, ele começa com a mística quebrada, essa coisa de se criou muito uma expectativa de poder, de que ele poderia ganhar a eleição no primeiro turno. Quando isso acontece, você tem é como se fosse uma desilusão, uma decepção, uma frustração. O eleitor começa a observar, é sempre comum, assim, tem camadas na sociedade que votam no primeiro turno em um, votam no segundo turno em outro. Esse negócio não é uma conta tão fechada, porque fica nessa questão de sentimento, que é assim, não, eu votei no Lula porque eu achava que ele ia ganhar a eleição. Tu entende? Aí diz, não ganhou a eleição não, eu vou votar no outro porque eu acho que vai ganhar a eleição, agora é o outro. Isso sempre teve. Agora, um dos nossos graves problemas é que nós não temos no Brasil uma pesquisa pós-eleição. A gente não tem isso. Era uma coisa que era importante fazer, porque aí você ia saber as razões do voto. Por que o cara votou? Por que você votou no Lula? Eu votei no Lula porque você sabe que ele ia ganhar. Aí ele não ganhou, agora eu vou votar no outro. Eu estou com raiva disso e eu acabo votando no outro. E vai ficar muito isso. Em pesquisa, saiu mais um aí, né? Saiu mais uma pesquisa da Paraná Pesquisas para o governo de São Paulo, as intenções de voto para o segundo turno lá, que está entre o Tarcísio, né, conhecido, e o Fernando Haddad. 11,8% das pessoas não sabem ou não responderam, 54,3% estão do lado do Tarcísio e 33,9% estão com o Fernando Haddad, que já foi prefeito de São Paulo, não é isso? É isso. Agora é engraçado que o Paraná Pesquisa, a gente vai fazer um especial sobre as pesquisas aqui, eles erraram em 21 estados nas eleições estaduais. Não é pouca coisa, tá? E essa Paraná foi um vexame, assim, na parte estadual. Eu acho que a principal delas, acho que no Piauí foi uma coisa assim vergonhosa, porque o governador acabou matando. Não, o PT acabou matando a eleição no primeiro turno lá. Quer dizer, teve erro de pesquisa de lado a lado, né? Agora, os candidatos mais prejudicados, sobretudo pelos maiores institutos, eram os candidatos a governo ligados ao Bolsonaro. Isso não é uma coincidência, né? É por isso que está tendo todo esse questionamento aí. Acho que a gente tem uma matéria aí sobre uma lei do Ricardo Barros, que é um deputado que foi ministro da Saúde do Temer, né? E é um dos caras do PP, né? Ele está com a lei para endurecer o pescoço, né? E vai acabar dando cadeia para a turma que continuar fazendo essa brincadeira. Agora, Norton, um assunto que eu estava querendo debater aqui, vim segunda-feira e depois a Érica ficou aqui, muito bem representada. O Lula não venceu no primeiro turno como era esperado, mas além disso, você considera que o partido foi derrotado, porque a bancada no Senado agora vai ser maioria de apoiadores do Bolsonaro, e na Câmara também. Pois é, porque veja, mudou completamente a configuração de jogo, tá? A governabilidade do Lula, ela está em xeque já, porque lá no Senado ele não vai ter maioria no Senado, aí na Câmara ele não vai também ter maioria na Câmara. Mudou muito. O PT fez uma festa, comemorou, porque fez 68 deputados, eu acho, né? Mais ou menos 68 deputados. Nessa faixa. 68 deputados federais, né? Mas isso é muito pouco em relação à quantidade de que precisaria. Precisa de 301, mais ou menos, para ter uma maioria mais ou menos folgada. São 512 deputados. Precisaria ter para ter uma ampla maioria, precisa ter essa quantidade. E 45 senadores. Gabriel. De novo vai ter essa situação. Quer dizer, o voto nisso vai gerar uma crise, já se está gerando uma crise muito grande. E não está fácil para que eles imaginavam. Se esses deputados entrarem em corpo agora, em campanha, né, entrarem jogando pesado, fazendo campanha, claro que eles não vão fazer campanha como eles fizeram no primeiro turno, pedindo voto para eles e aquela coisa toda, né? Eles vão ter que pisar no
no freio, né? Puxar freio de mão e tal. Eles vão fazer uma campanha absolutamente diferente do que eles fizeram para eles pedindo votos, né? Isso a gente sabe que esse engajamento deles vai ser menor. Agora, com os governos estaduais apoiando em peso os principais colégios eleitorais, isso vai ser uma vantagem muito grande para o Bolsonaro. Está todo mundo vendo isso. Aí você dizer assim, vamos fazer um exercício de palpitologia, né? Como é que vai ficar? Eu acho que os institutos vão ser muito ruins. A expectativa que a gente já tem, que a população já tem, é em relação aos debates que vão ter. Hoje a gente tem a volta do horário eleitoral reduzido, né? Porque ele vai ser, para nós aqui, que não tivemos segundo turno, vai ser só entre os dois candidatos a presidente, né? Começa agora às 13 horas, vai até às 13h10, não é isso? Mais ou menos, né? Porque, são 10 minutos. Nós já vamos ver, são 5 minutos para cada lado. Agora já é, como dizer assim, é pau a pau, não é mais aquelas vantagens todas que tinha como era no movimento, no antigo, né? Os comerciais já devem estar rolando, já tem muito comercial entrando. Eu acho que o nível de agressividade vai ser intenso, essa campanha vai baixar o padre em todo mundo, né? Vou baixar o pau, vou baixar o padre, vai baixar o padre, vai baixar o pau. E agora não vai ter mais como eles fugirem um do outro, teoricamente, nos debates, como a gente tem visto. Agora é um contra o outro, não tem onde correr. Agora a atenção vai estar muito mais... as pessoas vão estar muito mais observando isso. E essa quantidade de ato falho, de falando bobagem, quem estiver falando bobagem vai pesar muito agora. Tem gente assim, troca nomes, chama o Lula ontem confundiu o Eduardo Paes com o Sérgio Cabral. Chamar o Eduardo Paes de Sérgio Cabral, falar que o Rio de Janeiro viveu na época do Sérgio Cabral uma era de ouro, né? Só se for de ouro derretido para fazer barras de ouro. Né? Porque o Rio de Janeiro estava tão esculhambado que chegaram a roubar até a viga de um viaduto. Meu Deus. Roubaram a viga do viaduto. Quer dizer, isso é esculhambação, né? Aí as pessoas estão vendo, tem toda essa questão do Moro, eu insisto nisso, as pessoas não estão observando a simbologia e toda o emblema que está em torno disso, né, dessa eleição do Moro. O Moro me parece estar muito engajado no antipetismo, ele vai jogar pesado aí, Deltan, o Moro e todo mundo que vem mais. E ainda tem mais essa campanha de São Paulo que vai ser muito engraçada, porque já está se sinalizando, né, uma espécie de passeio do Tarcísio, né, como se ele tivesse asfaltado no primeiro turno, inclusive o segundo turno. Ele asfaltou tanto, né, que ele acabou passando asfalto até para o segundo turno dele. Falando em Senado, a bancada feminina caiu. Em 2019, ano que marcou aí o último ano da atual legislatura, eram 12 senadoras. E a partir do ano que vem, esse número vai cair para 10. Dos 27 eleitos para vagas da casa, apenas 4 são mulheres. Damares Alves, do Republicanos, e Tereza Cristina, do PP, professora Dorinha, do União Brasil, e Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Já na Câmara dos Deputados, a Federação dos Partidos liderados pelo PT elegeu o maior número de deputadas da casa, 21 parlamentares ao todo. Trata-se aí da maior presença parlamentar feminina no Congresso Nacional. E um levantamento feito pelo analista de dados João Gabriel Almeida mostra que o IPEC foi o instituto que teve maior faturamento na campanha eleitoral, com projeções para a campanha à presidência. Tanto em nível nacional como estadual, foram pouco mais de 11 milhões arrecadados. O principal contratante do IPEC foi o Grupo Globo, site, TV e afiliadas, que também encomendou pesquisas ao Instituto Datafolha, em parceria com o Grupo Folha da Manhã. Juntas, as duas empresas gastaram outros 3,4 milhões com projeções eleitorais. Gabriel? E depois dos erros dos institutos de pesquisa no primeiro turno, um projeto apresentado na Câmara dos Deputados pretende criminalizar as pesquisas eleitorais fraudadas. O projeto prevê prisão de contratantes, donos e estatísticos dos institutos que errarem pesquisas além da margem de erro. Caso a lei for aprovada, os fraudadores de pesquisas eleitorais poderão pegar de 10 a 2 anos de prisão. E o Arthur Lira pretende votar um projeto que foca em institutos de pesquisa na próxima semana. Vamos ver. O
presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou na manhã da última quinta-feira que pretende pautar na próxima semana o projeto de lei que trata da atuação de institutos de pesquisa e pune essas empresas por eventuais erros na previsão dos resultados das eleições. O projeto de lei ainda será apresentado pelo líder do governo na Casa, Ricardo Barros. Ele convocou uma coletiva de imprensa para a tarde de quinta-feira, em que deve detalhar a proposta. Barros afirmou que vai sugerir a criminalização de pesquisas que não correspondam ao resultado das eleições ou que fiquem fora da margem de erro. E aí, Norton, não à toa está tendo essa movimentação em relação aos institutos, né? Porque, como você mencionou agora há pouco, em 21 estados foi um erro muito grotesco. Das eleições de governo, né? Logo de largada. Como diz aquela musicazinha do Tropa de Elite, né? Agora o bicho vai pegar, entendeu? Eu acho que vai ser divertidíssimo ver a turma presa, né? Porque fizeram molecagem demais, entende? Você não pode fazer essas alterações você mexe no ânimo do eleitor, você mexe no financiamento das campanhas. Embora o pessoal fale que não tem, mas a gente sabe que tem muito, né? Muito caixa 2 aí que a legislação não tem como pegar. Eu acho que está na hora de acabar esse negócio de fundo eleitoral, fundo partidário, essa coisa toda aí. Nós não podemos ficar financiando, a economia brasileira não pode ficar financiando. Nós jogamos aí dinheiro nosso, tá? Dinheiro dos nossos impostos, dinheiro que a gente está pagando. 6 bilhões de reais na mão de um cara como Luciano Bivar, cara. Como é que você pega dinheiro e joga na mão dessa turma, né? Quer dizer, o pessoal da União Brasil contratando jatinho, contratando não sei o quê, voando. Eu acho que está na hora, eu acho que o pessoal, os nossos amigos, né, grandes amigos que a gente tem na Polícia Federal, grandes agentes, assim, que são caras muito legais, assim, pessoal que tem 30 anos, 35 anos, que está afim de ver o país funcionar, eles vão entrar em campo. Agora, não pense que não vai ter ação de investigação. Inclusive, Norton, rapidinho, o Luciano Bivar, que você citou, a gente recebeu há pouco que ele, que é o presidente nacional do União Brasil, optou por apoiar a Marília Arraes, do Solidariedade, para o governo de Pernambuco. No plano nacional, a União Brasil optou por liberar os seus diretórios para apoiarem Lula ou Bolsonaro. Pois é, imagina aí, né? Um cara como o Bivar, cara. Bivar, ele anda com um advogado muito famoso lá em Pernambuco, chamado Antônio Rueda, né? Era um cara assim, que dá umas festas, uma ostentação, sabe? Gosta de parecer assim que é milionário, entende? Assim, como se fosse um magnata de Hollywood. Eu ando em Las Vegas, Las Vegas é o tapete vermelho para mim, entende? Essas brincadeiras todas aí, mas isso vai terminar errado. Muito boa essa iniciativa do Ricardo Barros, né? Que é do PP do Paraná. Eles vão botar para pegar. Olha os vacilos aí, esses institutos aí de quinta categoria que tem, que não vão ter que ter muita credibilidade agora para fazer. Mas isso é uma coisa importante que deve ser feita, né? Imagina assim, isso deveria ser feito também para outros setores, outras categorias. O cara o auditor é preso. Norton. O auditor, o fiscal que fiscalizar errado, o auditor ele vai preso. Olha, nós vamos deixar essa discussão para o próximo bloco. Vamos para o intervalo rapidinho e já a gente volta. Voltamos e já voltamos aqui sorridentes, porque o Gabriel contou uma aqui. Ontem eu estava jogando com os amigos à noite, aí voltando para essa questão das pesquisas, aí depois do racha sempre tem aquela famosa resenha, a gente fica conversando lá na mesa, e ontem a gente estava pegando no pé de um cidadão que não tinha jogado muito bem. Aí ele, não, eu fiz 3 gols no racha, sendo que ele não tinha feito. Aí o pessoal começou a falar, não, de acordo com o IPEC, a margem de erro do IPEC. E aí isso só mostra que está no meio da sociedade. Está, né? No meio da sociedade. As pessoas, como você vem dizendo desde o início com as nossas enquetes, o povo está percebendo essa movimentação, tanto de pesquisas quanto de promessas falsas e das propagandas eleitorais que hoje retornam, que era só aquela grande falácia, né? Você veja que a gente colocou aqui as enquetes, né, para que as pessoas falassem aquela coisa que a gente quer, que inclusive a gente pede de novo, vocês falarem. Então, veja como é inteligente escutar o povo falando, né? Quer dizer, desde o primeiro minuto, logo quando essa brincadeira começou, os institutos já chegaram
completamente chumbados, né, como diz em Portugal, entende? Eles já começaram assim, completamente errando tudo, ninguém tinha credibilidade absolutamente nada, ainda fizeram essa molecagem, tomara que sejam presos, né? É o que está faltando para poder dar uma... Não é que a pesquisa seja errada, a estatística, não vamos ser negacionistas nesse ponto, tá? A estatística é uma ciência, ela funciona, ela te dá uma visão mais ou menos de média, você se orienta a partir dela, a opinião pública ela tem esses instrumentos que permitem você até mensurar, medir, saber o que é que as pessoas estão pensando, até para você decidir de acordo com o que elas estão pensando, né? Agora, essa manipulação, essa manobra, essas coisas sórdidas que acontecem, né? Que quando entra o jogo de interesse, tudo dá na cara. A gente sabe que o IPEC é muito ligado a uma televisão aí que talvez não renove concessão, e a gente sabe que o Datafolha é ligado a quem? O Datafolha é ligado também, esse grupo tinha vários interesses, né, montados. Aí tem os interesses novos, que são esses institutos que chegam de gente, por exemplo, o Paraná Pesquisas é um cara que era do processamento de dados do governo do Paraná. Na época que o tucano Beto Richa era o candidato, entende? Aí a gente sabe desses problemas todos. Ele não é do ramo, entende? Ele não é do ramo de pesquisa. Ele é diferente, por exemplo, da pesquisa do professor Antônio Lavareda, que é um cara que é antropólogo. Ele tem essa formação de pesquisa já, ele vem de muito tempo nessa coisa. Até, por exemplo, até o próprio IPEC, eles podem cometer 1000 erros lá, mas a Márcia Cavaleri é uma figura desse ramo, ela é desse ramo. Não são essas pessoas que surgem de absolutamente do nada, como se tivesse assim, eu vou tabular essas contas aqui, eu pego uma planilhazinha de Excel, entende? Eu vou mexer ali, eu tenho 100% dos dados para colocar, até porque as pessoas... Agora não, agora está mais fácil de você identificar as tendências, né? Se não tiver manipulação também, porque uma pesquisa sai dando um rumo, aí outra pesquisa sai dando outro rumo, outra pesquisa sai dando outro rumo, aí fica um tiroteio que ninguém coloca. Como é que se erra? Né? Tanto. 21, cara, são 28 estados no Brasil. Como é que se erra né? Em 21 estados? E aí os bolsonaristas ficam com ódio, com razão, entende? Ficam com ódio com razão, porque isso é uma molecagem, essa coisa não se faz. 21 governadores que eram todos desligados ao Bolsonaro, eles erraram de maneira geral, mas também o pessoal do PT não ficar com raiva, também erraram lá no prognóstico do PT do Piauí, né? Eles achavam que o candidato que era do União, Brasil, venceria a eleição, mas aí foi o contrário, o cara se terminou com 58%, uma coisa assim, né? 54%, e o outro teve só 45%. Eles estavam dizendo que o cara ia ganhar a eleição no primeiro turno, lá que praticamente só tinha 2 candidatos. A Lourdes Mello, infelizmente, não conseguiu puxar a eleição. Ícone, por favor, vamos enaltecer a Lourdes Mello, porque ela é ícone pop. Não é qualquer candidato que na sua agenda eleitoral oficial coloca um bate-papo com vizinhos. Com as vizinhas. Eu achei fantástico aquilo, né? Ela foi incrível. Ela é ótima. Né? Mas isso é bom. Eu sempre falei o seguinte, ó, em toda a história da humanidade, o país mais parecido com o Brasil, a cidade-estado mais parecida com o Brasil foi Alexandria. Alexandria, da biblioteca de Alexandria, desse conhecimento, desse saber universal, de toda essa capacidade de ser universal que o brasileiro tem, né? Que o brasileiro é. E a gente tem nós somos um caldeirão de todos os sangues da humanidade estão circulando nas nossas veias. Não é uma brincadeira esse país. Aí era super divertido como eles tratavam as autoridades lá. Eles trabalhavam no sarcasmo, no deboche. Roma temia Alexandria de maneira muito violenta, né? E por aí vai. O Brasil é isso, nós somos essa nova Alexandria, essa nova Atenas, né? Nós não estamos para brincadeira. Gabriel, e o Lula disse o quê sobre... Ele falou sobre a educação aqui no país. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas, porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Olha aí que coisa, né? A gente não sabe se foi golpe ou se foi gole, né? Olha, Norton, e tem em seguida também uma coisa sobre o Celso Daniel, né? O TSE determinou novamente
a retirada de vídeos que relacionam o ex-presidente Lula à morte do ex-prefeito de Santo André, o Celso Daniel. Entre os conteúdos está o vídeo da Jovem Pan, que reproduz uma entrevista com a senadora e ex-candidata a vice de Tebet, Mara Gabrilli, do PSDB, em que ela diz que Lula teria pagado para não ser envolvido no caso Celso Daniel. O que você acha disso, de tudo isso? Assim, agora é uma coisa tão antiga, né? Mas veja, nesse caso da Mara Gabrilli, né? O pai dela era dono da empresa de ônibus lá em Santo André e ela sempre fez essas acusações, não é de hoje, tá? Você tem séries na televisão, você pode pesquisar no Google aí, a gente não está inventando nada. Pesquisa esse assunto, eu acho melhor vocês, quem tiver em casa, pesquisar. Porque tem tantas versões, né, Norton? Tem, por exemplo, tem uma versão de que o Marcos Valério falou também, você tem a Mara Gabrilli falando, você tem o irmão do Celso Daniel falando, aí você tem toda a defesa do pessoal do Lula também. A melhor coisa para vocês fazerem é vocês pesquisarem esse assunto, porque esse assunto, se eu for falar uma opinião sobre ele, fica assim, como se fosse uma coisa que eu estou observando. Cada um vai ter uma ideia. É melhor que as pessoas interpretem essas informações e vejam isso. Agora, o TSE não pode ele, veja bem, ele tá tirando do ar esse conteúdo, mas é um conteúdo de uma senadora, né? A senadora para São Paulo, entende? Será que ele poderia fazer isso, né? É uma coisa para se discutir, né? Porque essa coisa de você ficar censurando conteúdo, conteúdo que é político, conteúdo de informação que não pode ser abafada, eles têm que observar, isso aí já pode ser tomado como ato de censura, né? Assim como a gente tem vários assuntos, por exemplo, aquela história que eu comentei da Gazeta do Povo, né? Que ela diz assim, ditador ligado a Lula, corta sinal da CNN na Nicarágua, né? Sabe? Quer dizer assim, o que é que o Lula tem a ver com isso também, entende? Então, vamos prestar atenção. Quando o TSE faz esse tipo de... Ele pede para que não tenha esse viés, mas isso está no Código Penal. Você não pode fazer essa ilação para relacionar uma pessoa. Mas se você tem uma pessoa dizendo, no caso da senadora, ela está assumindo a fala dela, né? Ela está na posição de fala dela. E ela está dizendo que o cara tem relação com isso, que pagou para isso, aquilo outro. Aí você tem um monte de pessoas falando isso também, né? Aí não, já é diferente, entende? Você não pode fazer ilações, assim como também não pode... Teve uma briga num bar, fulano é bolsonarista, mata petista, né? Aí o petista mata bolsonarista, isso não tem nesse sentido. Quem matou foram dois doidos, né? Um doido matou um, aí o outro doido matou o outro, mas não é porque eles são petistas ou porque eles são bolsonaristas, né? Nós temos uma fala, acho que do Cid Gomes. Temos sim, eu vou pedir para a nossa direção colocar agora. Ele bota a culpa do crime lá dentro de Sobral no Bolsonaro. Isso é uma coisa completamente... Vamos conferir agora. Pode colocar na tela, direção, por favor. O senador Cid Gomes se manifestou nas redes sobre o ataque em uma escola de Sobral. No Twitter, ele disse que o ocorrido é fruto da política de acesso às armas do governo Bolsonaro. Um adolescente de 15 anos entrou numa escola estadual no município e atirou em 3 colegas. Segundo o jovem, ele estaria sendo vítima de bullying. A arma encontrada com ele tinha registro de colecionador, atirador desportivo e caçador. Durante a gestão, o presidente da República flexibilizou a compra de armas de fogo por atiradores desportivos. Norton, tá aí. Mas o que é que o Bolsonaro tem a ver com isso, né? Porque essas coisas acontecem, isso é falha na educação, é falha na própria escola, por exemplo. Como é que uma escola permite, por exemplo, que tenha bullying, quando uma escola, que acontece um bullying dentro de uma escola e que alguém acaba brigando, é porque o sistema não está funcionando no sentido de você criar a convivência social. Tá? Aí já começa a falhar. Então, aí é falha mesmo, da própria escola. Além disso, na minha visão, se engana quem pensa que a escola é só professor, aluno. Não, tem toda uma estrutura aí, um trabalho de psicologia tem que estar entrando, não para o aluno que está sofrendo bullying chegar lá e dizer que está sofrendo bullying, porque a gente sabe que muitas vezes ele não vai, porque ele tem medo da repressão. Mas de ter um trabalho, um acompanhamento psicológico com os alunos, de entender isso e tentar mudar antes de acontecer a tragédia, fato, né? A gente vai entrar agora numa história engraçada aqui, que é a seguinte, ó. O principal da escola hoje é a convivência social. A
A gente sabe que eles vão ter que ter essa convivência social. Esses conteúdos que estão sendo repassados, sobretudo são conteúdos muito ideológicos, você acaba gerando assim, por exemplo, uma amiga minha me pediu para fazer uma sugestão, para corrigir umas questões que ela estava resolvendo de uma universidade aí, tá? Não vou nem dizer o nome. Mas assim, aí quando eu vejo lá, eles colocam a questão assim, coloca Platão dentro de uma espécie de conteúdo moral e coloca Platão dentro de, como se tivesse alguma ideia de Eudamósia. Hã? Esqueci. Mas é outra lógica, tu entende? Ele seria... É uma coisa completa. Tipo assim, ele não discute as questões relacionadas com a felicidade. Quem fez isso foi mais o abestado do Aristóteles. Entendeu? Aí, quando você coloca isso, você vê que o conteúdo está muito fraco. Aí, se você for imaginar a quantidade de bobagem que eles ensinam na escola, sobretudo quando eles vão tentar dar aulas de história, tá? Que ele está muito ideologizado, entende? Quando você começa a ver o que é que estão fazendo das escolas, desse conteúdo que está sendo repassado, dessa sobrecarga, sobretudo nos jovens, né? Você tem assim já crianças de essa visão conteudista, assim, ó. Você pega uma criança de até 7 anos de idade, ela tem que estar brincando, porque ela vai ter que estar trabalhando muito mais na imaginação simbólica dela do que propriamente nessa questão de conteúdo. Você não pode formalizar. Quando você começa a dar essas formas e você começa a concretizar um monte de coisa, a criança vira um jovem estressado, com pouca imaginação. Entende? Quanto mais brincar, era melhor. Isso é, inclusive, uma coisa muito interessante de contar. Vou contar a história para vocês aqui, do Lourenço Filho com o padre Cícero. O Lourenço Filho foi tentar vender para o padre Cícero uma fórmula nova, de nova educação, umas coisas assim, que foram até usadas aqui no estado do Ceará durante um tempo, né? Aí o padre Cícero falou que não queria, que ele dizia que a criança tinha que brincar mesmo. Aí vieram de lá, o pessoal de Fortaleza começou a escolher o padre, porque ele não topou fazer essa... o pai disse, não, a criança tem que brincar, a criança tem que trabalhar com a imaginação dela, ela tem que sonhar, ela tem que ter isso, porque isso eu faço homens, né? Veja como o padre Cícero conseguia enxergar à frente muito mais longe do que desses nossos educadores. Essa coisa de ter esse pessoal, e era uma coisa para se discutir, a pedagogia é uma coisa que é importantíssima, essa didática que eles estão usando é completamente maluca, né? Se você imaginar que você tem escolas que você praticamente, o aluno praticamente não é submetido a nenhum tipo de prova, entende? Ele passa por tudo. Você tem várias, assim, as Waldorf, ela tem essa pedagogia, né? Que é muito legal, porque você não estressa o cara tanto, né? Porque o cara entra lá, né? Praticamente virando uma espécie de robô nessa coisa toda, nisso aí eu não vejo essa vantagem toda da educação cearense, como o pessoal fica comentando. Eu acho que não é essa bola toda. A gente tem bons caras na área de física aqui, na área de mecânica, sempre foi, mas é porque o cearense sempre foi um cara muito, como eu estou falando, ele é muito ligado a essa questão concreta, né? Assim, a imaginação dele está muito nisso. E tem os outros também que são muito universalistas. Essa parte universalista é que seria mais que deve... Quem for para a área de engenharia, é importante que tenha essa visão mais concreta, etc. Agora, para quem não for, entende? Tem que manter essa imaginação simbólica, porque senão, o que a gente vai ficar fazendo? Jovens estressados, jovens brigando dentro de colégio e por aí vai. Olha, esse assunto aqui é um assunto, evidentemente, com a opinião minha. Mas assim, trazer um especialista, né? A gente pode trazer várias pessoas para conversar sobre pedagogia, que vai ser uma coisa interessante. As diversas visões, né? Dentro disso, que vai ser bom e divertido. Rende muito. Agora a gente vai para um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Da Hora e a gente já resgata aqui uma frase de Virgílio Távora, que foi governador do estado, em que ele define a política em uma mulher sedutora, infiel e cara. Nayara, você pode ler pra gente? Ele justifica, né? Sedutora porque é apaixonante, infiel porque é traiçoeira e cara porque só se faz com dinheiro. Norton. O Virgílio ele era assim de um realismo brutal, né? Ele foi um dos caras mais... O Virgílio foi um dos nossos grandes governadores, né? E ele tinha essa capacidade de lidar com
com as bases e saber para onde é que cada um estava indo, quem ia trair, quem não ia trair, quem era confiável, quem não era confiável. Esse jogo todo é isso. Isso é o jogo do poder. Ele era um craque no jogo do poder e ele foi um cara muito importante para o Estado, né? Ele foi muito visionário. Muitas coisas que a gente tem, muitas coisas que nós temos no Estado do Ceará se deve ao Vigílio, né? Uma série de coisas ele conseguiu implantar. Na campanha de 86, ele foi muito satanizado pela campanha do Tasso, né, que tinha toda uma questão de modificação, mas depois o Tasso, eles se reuniram e eles pediram desculpas, eles reconheceram o Vigílio como um cara supervisionário, né, e realmente nós tivemos aqui, o César era um cara incrível, o Vigílio era um cara incrível, o Adalto menos, mas também ele tinha muito esse jogo do poder aí, mas deles assim, o Vigílio se destaca muito, e o César era o cara das grandes ideias, nós tivemos assim, né, o César foi o cara que trouxe, por exemplo, para cá para o Estado do Ceará, o Vicente Fialho, que foi um prefeito incrível, fez todas as grandes avenidas, fez a unificação tentou fazer a conquista da costa, né, do litoral para a cidade de Fortaleza, fez as grandes avenidas. Esses caras, era uma época em que o Brasil pensava e realizava, sabe? Planejava e realizava. E planejava para ganhar tempo na hora de fazer, na hora de realizar. Isso é uma coisa que está voltando, de certa maneira, agora voltou com muita força com o Tarcísio, né? Tarcisão, que está aí. Se São Paulo eleger, vai ser um cara que vai fazer e não vai roubar, vai ser diferente do Maluf, entendeu? E ele já desponta como os grandes caras aí, né? Nós temos aí, de qualquer maneira, independente do resultado dessa eleição do segundo turno, nós vamos ter assim, um desenho para o Brasil já muito forte, né? Você tem já de cara dois grandes... Vamos esperar também concretizar a eleição do Tarcísio em São Paulo, né? Tudo bem, está dizendo que está caminhando bem, ele está com o apoio do governo, agora com a possibilidade de fechar, a eleição é muito grande, né? Agora, você vai ter esses dois eixos aí, né? Você tem Zena em Minas Gerais, né? Ele vai vir com um pacote de grandes ideias, a esperar essa confirmação dessa virada fantástica da Raquel Lira em Pernambuco, né? Vamos ver como é que vai ficar também a eleição lá. Ela é uma pessoa, é uma mulher diferente, tá? Teve gente falando uma coisa, ontem falando umas coisas muito interessantes, que se no Piauí a Iracema Portela tivesse sido a candidata a governo e não o Silvio Mendes, né, poderia ter tido outro resultado. De fato, a Iracema Portela, sobrinha do grande, né, memorável, assim, eu acho um dos políticos brasileiros mais habilidosos que nós tivemos dessa mesma época do Vigílio aí, o Petrônio Portela, que era um cara incrível, né? E filha do Lucidão Portela, que foi um governador lá do Piauí. Agora você imagina, se tivesse lá, né? E o Ceará poderia ter tido a Isolda, né? Mas vamos esperar que o Elmano se inspire sobretudo no que vai acontecer em Pernambuco, né? E que a gente não fique mais puxado para o Piauí, entendeu? E a gente consiga avançar além de Pernambuco. Esse sempre foi o nosso grande desafio, o Ceará conseguir, pelo menos, se igualar ali em Pernambuco em uma série de questões que eles têm que são muito mais avançadas. É uma cidade mais antiga do que a nossa, ela tem mais tradições do que a nossa, ela tem mais cultura do que a nossa, tem mais informação, né? Mas o cearense, ele é uma coisa, como diz como falou o Coronel Miranda lá, ele diz assim, não existe um povo igual o cearense, aqueles são os ETs, ele dizia assim, sabe? Olha, Norton, e como sempre estamos atentos ao que circula nas redes, temos aqui um vídeo de um apoiador de Bolsonaro fazendo críticas a Capitão Wagner. Veja agora. Capitão Wagner negou apoio ao presidente Bolsonaro no período da eleição no primeiro turno. Perdeu a eleição, depois que perdeu a eleição, foi para lá com o presidente Bolsonaro dizer que apoia Bolsonaro. Mas agora, Wagner, não adianta mais, cara. Você não deu apoio ao capitão. Você perdeu a eleição por causa disso, porque você não deu apoio ao Bolsonaro no primeiro turno. E agora, Wagner, tu vai para lá, para perto do capitão? Não adianta mais, cara. Se fosse você, eu não fazia isso. Capitão, eu tô com vergonha de você. Aí, Norton, parece que essa não é a opinião só de uma parcela de pessoas. Está circulando, né? Já está nas redes. A opinião do Gabriel aí primeiro, que antes a gente falou. É algo que a gente tinha batido na tecla que desde o início do período eleitoral a gente esperou dia após dia o capitão Wagner apoiar e ser apoiado ele foi, né? Porque o Bolsonaro nas suas lives, aquelas famosas lives de quinta-feira, inclusive manifestou o seu apoio ao capitão Wagner, que em nenhum momento
fez menção ao atual presidente e candidato à reeleição. Então é claro que o eleitor dele, o eleitor do Bolsonaro, que também, boa parte, é eleitor do Wagner, claro que eles estão de olho, não tem como. Só cego que não vê, de fato. É até bom pedir para o pessoal dos bolsonaristas, para não parecer que ele tem implicância com o Wagner, né? Mas assim, dizer para eles, olha, pessoal, voto, apoio, todo apoio, vocês fiquem tranquilos aí, deixa passar a eleição, depois vocês saem fazendo esses ajustes de contas, né? Agora, ontem em Brasília foi um papelão mesmo, assim. A gente viu as fotos, né? Ele tentou tirar foto do lado do Bolsonaro, não rolou, né? Aí teve que tirar foto com a mulher, do lado da mulher dele, já com a Michelle. Aí tentou, a Carla Zambelli até foi bacana com ele, botou a mão no ombro dele e tal, do Wagner. Aí depois ele tirou uma foto com a Damares, que é a senadora eleita, mas mais por conta da Daiane, né? Daiane, a esposa dele. A Daiane do Capitão, né? Ninguém sabia se era o Capitão Bolsonaro ou se era o Capitão. Agora é muito forte você ouvir uma declaração dessa, né? De um cara que votava, que acreditava, e dizer assim, eu tenho vergonha de você. Isso é muito, eu acho que até é muito cruel. As pessoas têm que entender também que não pode também brincar com a opinião pública, né? Brincar com o sentimento das pessoas, sobretudo com a inteligência de cada um. Gabriel? Agora a gente vai para o intervalo, as propagandas políticas estão de volta. Como é aquela frase, Norton? A gente não se... Não temos nada a ver com isso. Agora vai ser um pouquinho mais divertido. Vamos aí. Vamos conferir, voltamos já. Estamos de volta com Da Hora e voltando a Pernambuco, prefeitos do PT, Luiz Haroldo de Águas Belas e Márcia Conrado de Serra Talhada, em Pernambuco, anunciam apoio à tucana Raquel Lira, filiados ao PT, preparam movimentação em favor de Raquel, governadora, e Lula presidente. E aí, Norton, o que é que você me fala dessa movimentação que está acontecendo em Pernambuco? Já tem prefeitos do PT de Pernambuco apoiando, não vão seguir o PT, né? Quer dizer, tem muita coisa aí para ver, né? Agora a gente viu aí o quê? Os dois primeiros horários, né? Que começou hoje, recomeçou, né? Esse segundo turno. Você já vê o Lula já servindo quase que uma comida requentada, né? Você pode dizer assim. Dizer assim, essa comida a gente já experimentou no primeiro turno e não deu, né? Assim, tipo, não deu. E a campanha do Bolsonaro já bem mais colorida, já bem mais vibrante, já brincando, já ironizando essa brincadeira da mamata e tudo mais. Acho que hoje o Bolsonaro largou melhor, né? Largou, achei melhor. Achei mais leve. Sim. Como eu falei aqui para o Norton, parece que a primeira, a do Lula, focou muito em problema, no lugar de apresentar soluções. Ficou reativo, né? Até agora não falou nada. Mas você vê que a comemoração está do lado dele. Ele já deu a primeira grande alfinetada que a gente estava comentando aqui. Essa questão não vai ser fácil, essa governabilidade aí do Lula. Ela já está em xeque, o Congresso está... Né, vamos dizer, a governabilidade de um eventual governo Lula. O jogo todo está todo sendo montado para que o presidente assuma com esse Congresso que está aí. Esse Congresso que está aí, ele é visivelmente bolsonarista, né? Ele foi, como o próprio pessoal comentou, assim, foi uma maioria monumental. É inquestionável isso, não há porque os petistas ficarem com raiva da gente, né? Assim como os bolsonaristas têm raiva da gente, né? Eles ficam falando que a gente é petista, não é para ser bem assim. Eu acho que tem um vídeo aí Temos sim, eu estou só aguardando a edição liberar para a gente assim, chamar. Essa coisa de começar dizendo que foi o candidato que teve mais votos na história. Tem uma brincadeira que o próprio Lula fez com o Duda Mendonça na campanha de 2002, dos bastidores da campanha de 2002, que vão exemplificar de maneira muito clara o que é que E é o próprio Lula ironizando essa quantidade de votos que ele teve naquela campanha de 2002. Já está pronto? Acabaram de me informar que está sendo enviado agora. Já a gente mostra aqui para todo mundo. A gente pode... Enquanto isso... Vai criando essa expectativa, porque o Duda foi o grande cara, né, que fez essa reformulação toda do desenho. Ele reformulou todo o design do PT, né? Design no sentido até mesmo da arquitetura de discurso dele, essa coisa. Quando o PT começou a observar melhor algumas coisas que tinham que ser ditas, né? Agora, é engraçado isso. Vamos ver agora, Norton? A direção acabou de dizer que tá. Vamos ver.
sou muito contra, pelo amor de Deus. Porque você sabe que nunca um presidente da República no Brasil teve tanto voto quanto você teve no primeiro turno. Olha, Cira, foi mais do que eu mereci, mas menos do que eu precisei. Mas não é nada. Foi mais do que eu mereci, mas menos do que eu precisei. Mas não é nada. Meu negócio é bom, eu sou bonito, batuque. Negócio de máquina política, eu sou uma merda. Negócio de briga de galo e batuque. Briga de galo não é você que ganha, porra. Briga de galo não é você que ganha, porra. É engraçado essa coisa. Eu gosto desse trecho aí, que o Duda, né? O grande Duda Mendonça, que é o grande mestre, né? Do marketing político nacional, ele foi um cara incrível, né? Aí ele fica falando que ele era bom de briga de. Não, que ele era bom em briga de galo. Aí o Lula afinado, né? Já bem mais, digamos assim, antenado do que se vê hoje, né? Ele diz: briga de galo não é você que briga, entendeu? E aí ele diz a famosa frase que ele falou para o Duda, né? Nesse primeiro trecho que tem aí, que ele diz assim: foi mais votos do que o Duda chegou falando. O meu primeiro argumento que o PT abre a campanha dele agora nesse segundo turno. 57 milhões de votos, o presidente mais votado da história do Brasil, né? Nunca ninguém teve mais. Aí cabe a réplica do próprio Lula nessas palavras dele, né? Foi mais votos do que eu mereci e menos votos do que eu precisei. Quer dizer, o próprio Lula falando isso. Precisa ter memória desse jogo para se lembrar de todos esses detalhes, né? Agora você veja aí que as próprias palavras do Lula vão contra ele, né, nesse sentido, né? Pois é. E é praticamente um espelho aí do que aconteceu nesse primeiro turno. Ele precisou aí, queriam muito vencer no primeiro turno. Mais votos do que eu mereci e menos votos do que eu precisei. E ele muito confiante sempre, dizendo que isso é só questão de tempo e que ele vai vencer, né? Bom, aí cabe às pessoas que estão em casa observarem isso, né? Para que os petistas não acusem a gente de bolsonarista, nem os bolsonaristas ficam dizendo que a gente é petista, né? O Ciro já não está mais aí, ninguém vai nos acusar nada de cirista. É porque, né, chamaram também de cirista, não passando de branco. O comentário que a gente fez hoje com relação ao Ciro, vamos chamar de gente de anti-Ferreira Gomes, né? Porque o Ciro falou aquela bobagem lá de dizer que por conta das armas está acontecendo esse problema lá em Sobral, pelo amor de Deus, né? É uma viagem muito torta, né? Assim, o cara está viajando na maionese, né? Agora, era bom as pessoas em casa mandarem as manifestações aí. Sabe o que acharam dessa primeira volta? Acusando eleitoral? De petista não falta. Eu já olhei aqui, já tem. Esse é o pessoal do Wagner, né? Que eles não conseguem engolir, né? Essa burrice do capitão, né? Do capitão não, né? É ex-capitão, né? Nem mais PM ele é, né? Ele vai voltar a ser professor de cursinho lá do... Que dizem, né? Tem 1000 conversas aí, mas vamos lá, tem mais alguma coisa? Vamos lá. Olha, Norton, Fortaleza está entre as 10 capitais que possuem 1 metro quadrado de imóveis mais caros do país. Dos bairros, o primeiro da lista é o Meireles, chegando a R$ 9.115 por metro quadrado. É realmente muito dinheiro. Em seguida, vem Luciano Cavalcante, Manuel Dias, Branco e Dunas, como vocês podem ver na imagem. Dionísio Torres chega até R$ 7.068 o valor do metro quadrado. Aldeota, ainda tem Aldeota antes, né? Sim, verdade. Com R$ 7.208 a cada metro quadrado. Aí vem o Dionísio Torres, que são praticamente bairros vizinhos, bem próximos, né? Colados. E aí em sétimo vem a Praia do Futuro, que já baixa um pouco, 6.216. Joaquim Távora, com 5.525. Na nona posição a gente tem o bairro de Fátima, o único até agora dessa parte mais central da cidade. E o Papicu, que também é mais para esse lado daqui. Então a gente vê essa concentração dos bairros com metro quadrado mais caro nessa faixa da cidade, aqui Aldeota, Meireles, Papicu, e só o bairro de Fátima realmente ali mais para o lado do centro, que está nessa lista, né? Eu torço muito pela recuperação do centro. Eu acho que o centro é uma área 100% urbana, 100% saneada. Né? Sim. E para mim a área nobre é a área saneada. Quer dizer, como é que não vai poder ser desperdiçado o centro? O centro pode ser totalmente requalificado em várias possibilidades, né?
para moradia, para um monte de coisa. Eu acho que pode se fazer uma grande coisa e puxar o centro junto com a Gentilândia, fazer. Tem muita coisa aí. Só precisa ter um pouco mais de visão. Atenção, de né? Não, visão urbanista. Tá? Eu acho que precisa apresentar urbanismo. Aqui é Fortaleza, Fortaleza aqui é urbanismo. Sabe apresentar os dois assim que funciona. Olha, Curitiba agora, é só isso. Né? Vamos falar de uma coisa muito boa. A Praia do Cumbuco, aqui pertinho de Fortaleza, recebeu o maior prêmio ecológico internacional. Vamos ver. De forma inédita, a Praia do Cumbuco, em Caucaia, alcançou a certificação Bandeira Azul 2022-2023, que é o maior prêmio ecológico internacional concedido a praias, marinas e embarcações de turismo. Destino tendência no país por atrair visitantes do mundo todo, a praia agora se destaca como a única do Ceará a alcançar esse reconhecimento. O anúncio oficial foi feito pelo Instituto Ambientes em Redes, reconhecendo os esforços e atividades adotadas para a preservação do ambiente natural. Para receber este selo, a praia adotou critérios como foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social atendidos, mantidos e comprovados anualmente. A cerimônia de hasteamento da Bandeira Azul está prevista para acontecer no dia 26 de novembro, na Praia do Cumbuco. Em toda a região Nordeste, apenas 3 praias eram certificadas, todas elas na Bahia, Norton. Nós temos 9 praias no Brasil que têm essa certificação. Agora, veja bem, o governo do Estado, soltou como se fosse um prêmio, tá? Mas não é um prêmio, isso é uma certificação. Ela vale um ano, exatamente um ano, tá? Então, no próximo ano, se perder a bandeira azul, aí a culpa vai ser de quem teve a bandeira azul e perdeu. Por exemplo, em Florianópolis, o Jurerê Internacional foi a primeira praia do Brasil que a gente tinha, era a única praia que a gente tinha no Brasil. Eu me lembro quando o tempo que eu morei em Florianópolis, que eu voltei para cá, eu falei para as pessoas que tinha a bandeira azul, que era importante que a gente tivesse uma praia que tivesse com destaque de bandeira azul. E é muito bom que se chegamos a essa realidade. Isso é uma coisa importante. Agora, não esquecer, isso vale um ano, isso é uma certificação, isso não é premiação, pelo contrário, ele reforça o compromisso. Né? Se perder essa bandeira azul, é culpa de quem perdeu, entendeu? Sabe? Quem ganhou, a gente ganha, né? Não é o governo, não é ainda como eles estão pensando aí nessa coisa toda, não. Agora, se perder, a gente sabe quem foi o culpado. Quer dizer, nós conquistamos a bandeira azul. E agora eles têm um compromisso de manter essa bandeira azul para os próximos. Vale um ano, né? É importante que isso tenha acontecido, porque o Ceará desperta para essa necessidade de você ter uma costa inteira com a bandeira azul. Eu acho que Jeri podia ter a bandeira azul, Canoa podia ter a bandeira azul, que são as nossas grandes âncoras, as nossas grandes praias. Aquela praia de Amontada também, né? Aquela região toda ali podia ser toda bandeira azul. Eu acho que todo o nosso litoral poderia ser bandeira azul. Aí sim, a gente estava falando de coisas assim extremamente incríveis, né? Mas de qualquer maneira, parabéns né? O Ceará está de parabéns. Eu acho que a gente deu uma largada muito boa. A Praia de Carneiros, lá em Pernambuco, poderia ter essa bandeira já, uma coisa bem tranquila, mas eles ainda não estão dentro da realidade. Lá é muito bonito. Lá é muito bonito, aquela região toda lá. Nem Maragogi, né? Maragogi é Alagoas, mas é vizinho já. Pois é, não tem. Entende? A gente conquistou, quer dizer, se habilitou, né? E conquistamos. Isso é muito importante. Agora, mérito, né? Não esquecer que esse certificado tem validade. Não é apenas eterno, um ano. permanente. Agora, se perder, aí vai ser culpa de quem perdeu, entendeu? Norton, e radares que multam veículos com ruído excessivo começam a ser testados no Brasil. Os testes de um novo tipo de radar começaram no Brasil. Eles multariam veículos com ruído excessivo causados por sistema de exaustão. A ideia, importada na França, iniciou a fase de testes em Curitiba, capital do Paraná. Esse procedimento está sendo desenvolvido em conjunto pela Percons e pela CETRAN, Autoridade de Controle de Trânsito. O objetivo desta técnica é medir a velocidade que excede a detecção de ruído, que é considerado excessivamente excessivo. De acordo com os dados coletados através de fotos e vídeos, o dispositivo será capaz de multar o motorista que exceder o limite de velocidade e o nível de ruído permitido. Olha, isso é interessantíssimo isso aí, porque é o seguinte, inclusive eu lembrei o Heitor Ferrer,
que era deputado estadual, que ele, quando foi candidato a prefeito de Fortaleza, ele ficou batendo essa história da indústria da multa. Se bate muito nessa questão da indústria da multa. Mas é o seguinte, quando a gente vai para as pesquisas de opinião, aí elas balizam, elas saem para balizar, mas, por exemplo, mais de 75% da população concordava que os motoristas sejam multados, porque você não pode ter um cara porque está num carro disparado no limite de velocidade. E agora, né, em Curitiba, esse radar sonoro, essa capacidade de radar sonoro, para evitar com que esses caras que fiquem andando fazendo um barulho absurdo, né, quer dizer, acima de 90 decibéis, né, é um negócio maluco, o cara com um carro todo... O engenheiro mecânico trabalha, estuda tanto para fazer um carro mais silencioso possível, uma moto. Aí o pessoal vai lá e faz as alterações lá que tem que fazer, e aí fica aquele barulho infernal. Gabriel, passa por perto não de escola. E eu gostaria de entender, eu sempre tive essa curiosidade, não sei se vocês vão saber me responder, mas o que justifica? Por quê? É só chamar atenção? Eu tenho essa curiosidade. A minha visão é porque não tem nenhum efeito, não coisa aumenta a velocidade, não muda nada. Freud explica, será? Olha que talvez Freud explicaria. Eu fico assim curiosa. Freud explica tudo. Né? Era uma coisa que foi engraçada. Mas isso vai ser muito importante. As pessoas gostam disso. Né? E você só vai, infelizmente, tem que ser na multa. Então, eu super não há apoio indústria de multa. Você tem realmente uma fábrica de pessoas absolutamente desnorteadas, né, desorientadas e fazendo bagunça no trânsito, dirigindo de forma egoísta e sem entender que no trânsito vai estar toda a questão de civilidade. Além da né? multa, tem que melhorar a mobilidade urbana também para deixar esse trânsito mais seguro, fluindo melhor, deixando os motoristas menos estressados e tudo é um ciclo, na minha visão. O que é engraçado é que, se você for observar bem, no trânsito é onde está o nosso primeiro código, onde pode estar o nosso primeiro código de ética, né? Para que as pessoas não façam aos outros aquilo que eles não querem que façam a si mesmo. Né? A gente teve nosso amigo que teve um carro batido, né? Um abraço a essa Holanda. Aí, imagina aí como é que fica. A quantidade de motoristas que dirigem sem dar a seta é uma coisa absurda, é uma coisa básica. Aquele cara que sai, né? Atravessando assim, ele vai entrar. Eu costumo falar algo para dentro do carro, né? Mas que eu não posso citar aqui. mas é relacionado a chifre e que ele quer apontar. O lado que ele vai entrar para o lado do chifre. Já que ele não usa que identificou com isso. Porque só pode ser, não é possível. É algo que eu acho que o que mais me estressa no trânsito é isso, é quando a pessoa entra e não dá seta. Agora é muito incrível, né? Esse trabalho de educação do trânsito é uma coisa que tem que ser retomada desde cedo, né? Isso. E colocar... Também a gente vai cada vez menos ter essa questão dos carros, estão muito, né? Muito carro para pouca calha, né? Para pouca calha, pouca avenida, pouca rua. Tem muito mais carro do que a capacidade que está entrando é muito maior, né? Acho que até como é feita, não a avaliação, mas a preparação para a pessoa tirar sua CNH, eu acho que poderia ser diferente, porque aquela aula teórica ali, o pessoal faz já acha uma coisa chata, 9 dias, se fosse algo mais dinâmico. Temos algumas coisas para fazer que são importantes, ó. As trincheirinhas, acho que Fortaleza podia entrar na área das trincheirinhas, que tem em Belo Horizonte. Ela conseguiu resolver super bem o trânsito. Em Curitiba também muita trincheirinha, ele resolve muito bem o trânsito. Não são, a trincheirinha. Ela elimina os sinais. Ela basicamente é um rebaixamento de uma área, mas que você não dobra para... Ela não é como um viaduto com túnel, tu entende? Ela só você elimina o sinal, você deixa o trânsito passar mais fácil. Ao invés de ficar o cruzamento, né, você coloca para baixo. As rotatórias são muito boas também. Elas conseguem eliminar bem, elas dão fluxo de... aqueles caras aqueles caçadores de mitos, lembra aqueles caras? Eles chegaram a fazer uma experiência mostrando que as rotatórias são melhores do que os sinais 4x4, essas sinaleiras, né? Norton, agora a gente infelizmente está chegando ao fim da nossa edição. É sempre uma honra estar aqui com vocês, sempre uma honra ter a sua audiência. Considerações finais bem rapidinho, hoje tem que ser mais rápido do que o normal. Cara, tive mais votos do que merecia e menos do que precisei. Acho que essa vai ser a grande frase do dia, né? E aí, Nayara? Agradeço a presença de vocês, estaremos aqui, e agradeço a sua audiência também. Estaremos aqui na segunda-feira, no mesmo horário, e bom final de semana.
Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, frigideira do Johnny.